Olá, vivam. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos preparar uma receita que continuamente me pedem. Não é uma lacofa ou molotov, como queiram chamar. É os bolinhos de bacalhau. No norte é bolinhos de bacalhau, no sul são pastéis de bacalhau. Ora bom, digamos que é quase um programa repetido, mas não é bem o caso. Temos para os bolinhos de bacalhau, convém meter tanto de bacalhau como de batatas. Se é meio quilo de bacalhau, é meio quilo de batatas. Bacalhau demolha-se e depois coze-se, e as batatas é meio quilo também. Mas, pelo simples não, e olhando a que as batatas às vezes é mais difícil, ponham 600 gramas de batatas, meio quilo de bacalhau. Para cada receita de pastéis de bacalhau, para 4 pessoas, ou bolinhos de bacalhau, como queiram chamar. Cebola picada, salsa picada, meio litro de azeite, sal, pimenta, 3 gemas e 2 ovos. Ora bom, isto 3 gemas e 2 ovos é relativo em relação à umidade das batatas. Sabem que as batatas numa época do ano são mais úmidas, numa outra época do ano não são. Agora, nesta altura, nesta época de batatas, a batata tem menos umidade, mas quando chegar outra época do ano, ela poderá ter mais umidade. Nesse caso, ter mais umidade, leva menos ovos. Mas as gemas convém que leve sempre, que é para ficarem amarelinhos e fofinhos. Ainda queria referir mais o seguinte: quando virem que a batata é muito úmida, cozam-na com a pele, escorram, depois de estar bem cozida, espetam-lhe um garfo para ver se está bem cozido, tiram-lhe a pele e cortam-no aos pedaços e passam pelo passador, pelo passo-bita ou, enfim, por algum passador que tenham próprio para isso. Ora bom, vamos aqui preparar, não é bem essa quantidade, mas temos aqui, vamos supor que temos aqui 600 gramas de batatas cozidas e feitas em puré. Foram descascadas, como é a altura da batata mais ou menos enxuta, feitas em puré. Meio quilo de bacalhau cozido, tiram-se as peles e as espinhas, e lasca-se, e põe-se aqui num pano enxuto, um pano que não cheira de detergente. A cebola e a salsa picada, meio litro de azeite, e as gemas e os ovos, que temos ali em menos quantidade, porque também estamos a fazer menos quantidade. Ora, entretanto, podemos dar aqui um pouquinho de lume, e a cebola, é ligeiramente frita, só ligeiramente frita, porque eu até gosto muito da cebola crua, frita no azeite. E para fritar, temos aqui de preferência azeite e óleo misturados, para dar o paladar português. Eu não digo que o façam completo fritos em azeite, só azeite, mas que misturem pelo menos meio por meio azeite e óleo para fritar. Eu faço assim, vocês com a colher de pau, mexem à vontade. Temos aqui as batatas já passadas e temos aqui o bacalhau, que eu vou já apresentar. Ora, eu a cebola não deixo fritar mais do que isto. A cebola, a salsa também bastante salsa fresca, aqui, e o bacalhau, como viram, está aqui dentro do pano. Fecham e esmagam assim. Até ficar completamente desfeito em fiozinhos. Evidentemente que vocês depois aí com calma falam talvez até mais bem feito do que eu estou a fazer aqui. Mas enfim. Assim mais ou menos até ficar assim como estão a ver. Poderão esfarelá-lo mais para ficar mais desfeito. A mesa está limpa, se saltar um pouquinho de bacalhau fora não tem problema. Bom. Agora, eu para esta quantidade retirei 3 ovos, porque estou a fazer menos. Uma gema. Mais uma gema. E agora um ovo inteiro. A média são 2 gemas para um ovo inteiro. Eu acho que a consistência da massa depois também é sentir a massa nos dedos.
ou nas mãos, ou nos olhos, ou à frente dos olhos. Não esqueçam de temperar. Eu já vou lavar as mãos. Ora, as batatas têm sal, o bacalhau tem sal. Pelo menos pimenta. O sal como já tem. Pimenta de preferência moída na ocasião. Agora, a fritar. Não lhe deitem enorme moscada, não lhe deitem mais nada. E como acompanhamento, um bom arrozinho de tomate ou de pimentos, feito à nossa maneira. Ora bom, já tenho aqui alguns pastéis de bacalhau enrolados, como se costuma dizer, enrolados. Ora, como toda a gente sabe, eu tinha aqui a massa. Como toda a gente sabe, ou já ouviu falar, molham-se as colherzinhas de bacalhau no óleo quente, as colherzinhas de sopa, e depois podem colocar aqui. Estes são os pastéis de bacalhau que eu tenho aqui na vossa presença. De qualquer modo, eu tenho muito orgulho em dizer que na minha juventude aprendi com os chefes galegos. Isto faz-me lembrar um espetáculo interessante que havia antigamente em Lisboa, que eram as cozinheiras que trabalhavam nas montes a enrolar os pastéis de bacalhau e a fritar, e nós a petiscarmos no balcão. Ora, os galegos faziam assim, molhavam ali, passavam aqui e depois enrolavam e fritavam. Poucos pastéis de bacalhau, de cada vez, porque se puserem aqui muitos pastéis, o óleo fica quente, o óleo ou azeite fica quente e vai queimar. Ora, se os pastéis de bacalhau queimarem, não ficam tão bons. Por conseguinte, foi este o modo que eu aprendi a fazer pastéis de bacalhau, mãos lavadinhas, é claro, e limpas, isto nem é preciso dizer, ficam mais aconchegadinhos. Estes foram enrolados como se diz. Não se vão queimar com certeza, mas evitem queimar-se. Uma pergunta que vou fazer com certeza, mas posso congelar os pastéis de bacalhau em casa? Evidentemente que pode, mas atenção, os pastéis de bacalhau que vêm congelados, são congelados num túnel de congelação, uma de congelação instantânea. Por conseguinte, assim pode não correr bem, mas tenham o máximo cuidado com isso. Vão virando. Eu só vou pedir poucos de cada vez para não fritar. Porque eu com este óleo que está aqui poderia fritar 200 pastéis de bacalhau à vontade. Primeiro, se estiver muito quente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vão ficar muito queimados por fora e mal fritos por dentro. Se por conta estiver pouco quente, começa a deitar borbulhas, ou seja, a deitar espuma, e também não ficam nada de jeito, desfazem-se todos. Muita gente põe-lhe cascas de ovo, põe-lhe pedras de carvão, põe-lhe pedaços de pão. Isso não vale nada, não adianta nada. O que adianta é ir tendo jeito, tendo sensibilidade para portanto, para o calor da gordura que está aqui pouco. Se puser muitos, a gordura vai arrefecer toda. Se puser muito pouco, se puser um ou dois, a gordura está quente e vai-se manter quente. Por conseguinte, temos que fazer assim
tal e qual como vem aqui. Eu peço só ao nosso realizador que me dê só mais um minutinho ou dois para fritar mais uns pastelinhos de bacalhau, ou bolinhos de bacalhau, como chamam no Porto, que são bons no Porto e no norte do país, que são ótimos para lanches, piqueniques, mas convém ter sempre cuidado, que isto de bacalhau com ovos é preciso, é um cuidado sempre tremendo. Hein? Este ruído que ouvem na fritura, a fazer barulho, este ruído é de, portanto, é de água, líquido, que eles foram juntando da clara de ovo, que eles foram juntando, porque se fizerem a massa de um dia para o outro, convém meter menos claras e mais gemas. Portanto, eu creio que não vão ter problemas em fazer bolinhos de bacalhau. É preciso é que a cebola não esteja muito frita, ou até podem pôr crua, não há problema nenhum. É preciso é que ponham poucos de cada vez. Como veem, o óleo não está aqui a deitar aquela espuma por cima, não está aqui a fazer aqueles malabarismos que são sempre desagradáveis. Eu poderia fritar aqui 200, 300, 400 ou 500, só teria que acrescentar o óleo a pouco e pouco. Bom, estes nem estão bem fritos, mas está aqui um machucado. Como bem, não vão ali a gordura que vem é aquela que vai agarrada. Vamos só tentar fritar mais um pouquinho daqui. A salada, convém sempre, ou saladinha de feijão frado, convém sempre uma saladinha qualquer. Uma saladinha de bom sagrado. Pronto. Desculpem, não vou muitos, porque isto levaria muito tempo a fritar, e eu queria fritá-los e queria que compreendessem a maneira de os fritar, que é onde surgem os problemas. Sacudir um pouquinho a frigideira. Não fritem na fritadeira, porque depois ficam aqueles resíduos dos pastéis. Fritem sempre numa frigideirinha à parte. E de preferência um misto de óleo e azeite. Um pouquinho de salada, verdura à vista. A nossa realização já está toda zangada comigo, com certeza, e com razão. Já estou a ultrapassar o tempo. Como veem, deitei pastéis a mais, bolinhos a mais, a gordura arrefeceu e estão de mais difíceis de fritar. Pronto, não fiquem zangados, eu vou levar só estes. E os outros continuarão aqui a fritar. Eu espero que tenham compreendido aquilo que muita gente chama o segredo dos bolinhos de bacalhau. Isto não tem segredo nenhum, isto é apenas ter o máximo cuidado com isto. Despeço-me e até o próximo programa. Muito obrigado.